Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão, que venceu o primeiro jogo, né? Aqui no Maracanã, o primeiro jogo da semifinal contra o Racing, com gol de Jorge Carrascal. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia está falando, o que o Jogo Aberto falou e os demais programas televisivos falou também? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando. Quero mandar também um salve em especial aqui para a galera do Rio de Janeiro, né? Sempre tem comentado aqui. A galera também de Goiás tem comentado aqui no nosso canal, né? Quero também mandar aí para um alô para o pessoal de Santo André, São Paulo, né? Porto Velho, Rondônia também tem sempre comentado aqui, né? O Floriano aí da cidade do Piauí também tem comentado bastante aqui no nosso canal. Então, se você quer receber um alô aí no próximo vídeo, comenta aqui embaixo também a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que a gente vai mandar um alô para vocês. Agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O confronto entre Flamengo e Racing, Brasil e Argentina calibrados. O Flamengo indo para cima, construindo, o Racing se defendendo, esperando um contra-ataque aplicado taticamente. Um jogo de gols anulados de 1-0, vantagem mínima, mas o Flamengo no final atingiu o objetivo. É time de tradição. Ele foi escolhido a dedo. Foi uma das mudanças táticas na escalação em relação ao time que venceu o Palmeiras no último domingo. O Carrascal, sabemos todos que da qualidade que ele tem e que ele joga nas 4 posições do ataque e tá num grande momento. E os jogadores que estão no grande momento, a gente fica feliz de vê-los no campo. O nome que encaminhou a vantagem rubro-negra na semifinal foi o primeiro escolhido pela diretoria na janela de transferências. A negociação com o futebol russo demorou, mas Carrascal nunca teve dúvidas de que era o Flamengo que ele queria defender. Sempre quando Flamengo foi ao campo, a verdade que tenía... Sempre quando o Flamengo tentava me contratar, eu ficava com muita vontade de vir pra cá. Tinha muita expectativa e no fim deu certo. Queria venir, bueno, al final se dio. A primeira chance melhor construída do Flamengo foi justamente nesse chute de Carrascal. Minutos depois, Arrascaeta chegou a carimbar a trave. A resposta argentina foi a mais perigosa do primeiro tempo. Rossi precisou fazer milagre no chute de Solar. Antes do intervalo, foi a vez de Pedro travar duelo com Cambeses. E o atacante deixou o campo no segundo tempo, com dores no braço direito. Sousa subiu mais alto e balançou a rede de cabeça. Era a quebra de expectativa no estádio, mas não valeu. A arbitragem pegou falta em Carrascal no lance. A resposta de Arrascaeta voltou a assustar Cambeses. Felipe Luiz começou a rodar o time e deixou o ataque mais rápido, com as entradas de Samuel Lino e Bruno Henrique. Lino acertou uma pancada e Cambeses fez a defesa mais bonita da noite. Bulgarano que com um toque de cabeça encobriu o goleiro. Parecia o gol da salvação. Não valeu. Estava impedido. A torcida iria precisar esperar mais um pouco. 7 minutos, para ser exato. Foi aos 42, quando o Bruno Henrique chutou e, no rebote, Carrascal fez o gol da noite. Jogou demais durante todos os momentos da partida no Maracanã. Carrascal arma a jogada, bota Bruno Henrique na cara do gol, a parede, Cambeses pega, sobra na entrada da grande área, chapa de pé na direita, Carrascal. Nosotros viendo el tiempo, A gente viu o tempo passar, a pressão foi aumentando, mas meus companheiros e eu continuamos com a cabeça erguida e conseguimos o gol. Pudimos conseguir o gol. O resultado foi construído ao apagar das luzes e leva o Flamengo com a vantagem do empate para o jogo de volta. A vantagem ela é simbólica, ela existe, claro, mas simbólica no caso, porque para nós, ou para mim principalmente, tendo um conto com ela. Vamos da mesma forma tentar vencer, da mesma forma que foi contra o Internacional, da mesma forma que foi o Estudiantes e agora contra o Racing. Semana que vem, as equipes se reencontram no estádio El Cilindro. Serão mais 90 minutos, até a vaga na decisão da glória eterna. Temos que estar mais juntos que nunca. Estamos mais vivos do que nunca. Em casa, vamos jogar nosso sonho de poder ir a Lima. Poder não, nós vamos a Lima.
Buenas noches. Poder no, vamos a ir a Lima. Felices por la vitória. É resultado de 1-0 pro jogo da volta. Assim que a gente vai do mesmo jeito para lá, tentar fazer o resultado. Sobre a saída do Pedro, lesão, a gente vai daqui a pouquinho mostrar a nota oficial. O doutor Marco Aurélio Cunha vai analisar pra gente, mas vamos falar do jogo. Aliás, uma partida movimentadíssima. O Flamengo não abriu mão do ataque o tempo inteiro, foi pra cima, o Racing se defendendo, tendo uma atitude bastante forte dentro do Maracanã, não é que estava pulsante, torcida apoiando, o Flamengo tentando de todas as maneiras fazer o... Pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que essa dificuldade do Flamengo em fazer gols aí, durante quase toda a partida, tem a ver com algum erro do Felipe Luiz ou tem a ver com o esquema tático do time adversário que tentou inibir o Flamengo o máximo? Deixa aqui nos comentários, hein, querendo saber a sua opinião. Gol, e só no finalzinho, Cicinho, é que vem essa definição e ainda essa bola bate no rojo e aí ela entra, né? O goleiro não pôde fazer nada e o Carrascal acabou sendo herói e também melhor da partida. Juntamente com o goleiro, né, do Racing, que pegou o goleiro, foi assim, absurdo, né, a bola do Samuel Lino, ele caiu antes pro canto e deu também a sorte da bola e no canto na qual ele caiu, mas foi um grande jogo do Flamengo, foi um jogo muito bom de se assistir, o Flamengo foi premiado, né, portanto, tentar no final com esse gol. O Racing é esse estilo de jogo, Renato, é estilo de Libertadores, estilo argentino, que você, no momento que a equipe adversária acaba pressionando um pouco mais, eles conseguem esfriar a partida, conseguem ali fazer aquela famosa catimba, né, a cera que todos nós conhecemos, mas o Flamengo também teve a cabeça no lugar, jogou com sabedoria e foi premiado com esse gol que dá uma pequena vantagem para o jogo de volta. Lá provavelmente o Felipe vai pensar numa nova estratégia, porque se o Flamengo sair para cima lá, que é a característica do Flamengo, se torna um jogo muito perigoso, porque essa é uma equipe que nós falamos desde o início, né, que é uma equipe que sabe jogar essa competição e é muito perigosa. Falando em perigo, Rona, a gente viu um gol anulado do Racing, não é? Sim. O Sousa foi na cabeça do Carrascal. O juiz já tinha marcado a falta, não é que ele decidiu depois. Na minha opinião, foi falta, foi bem anulado mesmo. Mas é uma equipe que o Cicinho usou a palavra perigo. O Racing foi campeão da Sul-Americana, está acostumado com grandes duelos, eliminou um time argentino como o Vélez. E ele vai para o Maracanã e ele não ficou só esperando, só se segurando. Teve a chance, inclusive, de fazer o seu gol e acabou sendo anulado pela arbitragem. Boa, menina Renata, bem lembrado. Em outros tempos, esse time do Racing lá no Maracanã venceria qualquer equipe. Porque seria o time argentino jogando com o time brasileiro, e o time brasileiro ia estar aquela moleza, ia tomar gol, ia perder essa partida. Só que o Flamengo, antes do jogo, foi malandro. Falou, opa, tira as crianças da sala, que agora é para os homens fazer o trabalho. Porque foi um jogo pegado. Todo mundo rendeu aí. Se você pegar desde o goleiro até o Felipe Diniz, o Felipe Diniz, ó. De novo, isso é ato falho. Felipe Luiz, que mexe na equipe certo. Por quê? Ele tira aquela cadência que ele teve no primeiro tempo com a frente, a Arrascaeta e o Pedro, e muda para um time mais leve. Foi aí que ele começou a incomodar mais o time do Racing. Em outras épocas perderia, mas como foi o Flamengo, o Mengão, o malvadão aí, que tá com tudo para ser campeão também, fez a diferença. Mesmo com o menino fazendo grandes defesas, o Rossi também fazendo defesa, e não tem o que reclamar, o cara sobe de cabeça, dando cotovelada na zaga. E o Edu quer comparar um jogo com o outro. Não pode. Essa defesa do Rossi também foi importante, então, porque o Almendra cobra o escanteio, o Solari vai, né, de cabeça e ele consegue tirar a bola. Na verdade, eu concordo com o Ronaldo, viu, Edu? Um time muito equilibrado mesmo do Flamengo. Achei que o Jorginho não apareceu tanto e ele deixou também bastante fôlego para o segundo tempo. As substituições, as mexidas do Felipe Luiz funcionaram. Não é o Samuel Lino, que vinha sendo questionado pelo torcedor, entrou muito bem na partida. Poderia também abrir o placar, fez um gol que foi anulado e por impedimento. O Flamengo mostrou as suas credenciais. E graças ao Felipe Luiz, porque quando ele coloca o Carrascal, é um jogador que não fica aberto na ponta, como o Samuel fica. Então ele vai cair muito pro meio e acaba auxiliando o Arrascaeta. E dá o corredor para o Alexandre passar. O Alexandre passou várias vezes ali pelo lado esquerdo e do outro lado a mesma coisa, com o Luiz Araújo. Vai para dentro e deixa o Varela passar. Então foi uma maneira que o Felipe Luiz encontrou para criar dificuldade para a equipe do Racing.
né? Porque ele joga com o Sousa, às vezes fazendo a linha de 3 ali, 3 zagueiros, aí faz na linha de 5 com 4-1. Então isso dificultou bastante a equipe do Flamengo. Mas aí o Flamengo, com a sua persistência, com a qualidade técnica dos seus jogadores, que tem muito, e isso faz com que qualquer jogada crie dificuldade para o adversário. Então eu acredito que no segundo tempo, quando o Racing também cansou, porque para correr atrás dos caras é difícil, porque o Flamengo gosta de ficar com a bola, gosta de tocar. Os caras estavam com cãibra, né? Entendeu? E isso acaba dificultando. E depois, no segundo tempo, criou espaço, né? Como você falou, Ronaldo, colocou o Samuel Lino, né? Colocou o Bruno Henrique e criou espaço principalmente atrás da zaga, coisa que não estava acontecendo. Então, acho que merecida a vitória realmente do Flamengo, porque criou para tal. Agora, você fala do gol aí, eu criei uma dúvida. Eu não sei se eu daria, não. Porque quando pra você subir, você tem que colocar o braço. Não, mas gente, mas o juiz foi muito seguro. Quem também falou aí do Mengão foi o pessoal aí do Sport Center, aí da ESPN, trouxe bastante informações a respeito dessa vitória do time do Flamengo. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram, que tá bem interessante. Final. A disputa começou ontem com Flamengo e Racing e a gente mostra como foi o jogo lá no Maracanã, que tava lindo, mais de 71 mil torcedores que acompanharam um belíssimo jogo de Libertadores. Jailson Vilas Boas mais uma vez viveu aquela experiência da competição, com o Flamengo iniciando no ataque, mas uma primeira parte do jogo boa também do Racing, Mari Pereira. Boa, bem boa. A gente vai ver daqui a pouquinho uma defesaça do Rossi, mas no alvo mesmo, só essa que a gente vai mostrar daqui a pouco. Carrascal já apareceria dessa forma, ó, infiltrando, essa combinação com a Arrascaeta, esse lado esquerdo muito forte, mas gol só na reta final. Com o Pedro aparecendo bastante e esse goleiro do Racing pegando tudo, hein, Breiler? O Cambeses, grande goleiro do Racing, fez 6 defesas no jogo, defesas importantes, mas o Rossi também trabalhou. Se escanteia no primeiro pau, Solari se antecipa ao Pedro e ao Pulgar, mas era um Flamengo dominante. Já desde o primeiro tempo, criava as melhores oportunidades, como essa daí, o bate-rebate, o Pedro tenta aproveitar. Já pensou se ele faz esse gol? E o Felipe Luiz até falou, né, Bruno? É injusto falar que o Flamengo fez um primeiro tempo ruim, mas no segundo tempo aumentou a rotação e a sacada do Felipe Luiz foi muito boa, né? Coloca o Carrascal de cara e guarda o Samuel Lino descansado para pegar a defesa até mais desprotegida, e o Samuel Lino, quando entrou, armou uma canseira ali também pelo lado esquerdo. Pois é, o Carrascal então foi escolhido, né, para iniciar o jogo, e aí atenção, porque a gente tem atualização importante também envolvendo o Pedro, que nesse choque levou a pior ali com uma contusão no braço, Breiler. Parece um lance bobo, né, Bruno? Um choque ali despretensioso que causou estrago, e aí o susto, né? O Sousa sobe mais alto, mas sobe fazendo a falta no Carrascal, o cotovelo pega na cabeça ali, impede o Carrascal de subir, corretamente anulado o gol. Não teve polêmica de arbitragem, não. Também, pra mim, não tem polêmica nenhuma nesse lance, né? Você acha que ele foi na maldade com esse cotovelo, Breiler? Não, pra mim não foi na maldade, vai subir e acaba no acidente, pega no Carrascal, mas tem de marcar a falta. Corretamente anulado pela arbitragem. No segundo tempo, o Arrascaeta não foi tão acionado e acaba ali pela intensidade do jogo, ficando mais sumido. O Felipe Luiz, também tem um plano. E aí ele chama Samuel Lino, ele faz com que Bruno Henrique, e 2 alterações que deram muito certo, né? O Bruno Henrique vai participar do lance do gol e o Samuel Lino, olha a oportunidade. Essa defesa. Porque o Samuel Lino é muito cobrado no Flamengo por mais precisão nas finalizações, mas aí bateu bem no canto. Não, ele fez o que tinha que fazer. E o Cambeses, mérito dele, partidaça do Cambeses, não fosse o Carrascal, o Cambeses, goleiro do Racing, seria o melhor em campo. Essa daí o Samuel Lino não perdoou, mas estava um pouquinho à frente, Marcos. Um pouquinho à frente, sim. O gol anulado, depois de muita pressão do Flamengo, a segunda oportunidade clara dele, mas aí o VAR traçou as linhas e de fato impedido. E um bolão também do Eric, hein? Sim, o Eric fez uma boa partida ontem. A partida dele vai ser desfalque pro jogo da volta, né? O Eric e o Carrascal. E aí sim, a jogada com o Bruno Henrique, depois no bate-rebate o Carrascal, que ficou até o final do jogo, era o melhor em campo e fez o gol da vitória praticamente no minuto final do jogo, Breder. Jogada dele, teve iniciativa o tempo inteiro, foi premiado com esse gol, justamente, né, pelo jogo que ele fez. E o Felipe Luiz também sai grande desse jogo, pela opção que teve, pelo plano de jogo que funcionou e pelas alterações, não só na escalação inicial, mas também no segundo tempo. O lance é revisado pelo VAR, a gente vê os jogadores ali do Racing reclamando, né? O Sousa, nessa, ele atacou ali, né? Como mais ou menos o Matheus Carreira tinha mostrado pra gente, acabou se desprendendo ali o Carrascal pra finalizar, Mari. E aí o Flamengo ainda tentou, né? Com o Lino mais uma vez, fazer o 2-0, mas teve esse lance parado, né? Não foi nem falta, porque foi companheiro com companheiro, né?
do Sousa. Depois a gente vai ver ele saindo de campo. Parecia que saiu de uma luta, né? E ele Batalha. fazia um bom jogo mesmo, né? Sim. Bom, aí os dois técnicos se cumprimentando, o Flamengo agradecendo a nação e os destaques estão aqui no Sport. A vantagem ela é simbólica no caso porque para nós, ou para mim principalmente, eu não conto com ela. Vamos da mesma forma tentar vencer, da mesma forma que foi contra o Internacional, da mesma forma que foi o Estudiantes e agora contra o Racing. É importante construir essa vitória, criar chances e assim fizemos, criamos as chances. O gol veio no final, queríamos que tivesse vindo antes, mas foi um jogo completo em muitos aspectos da equipe, numa equipe madura que está com muita confiança. O Carrascal, sabemos todos da qualidade que ele tem e que ele joga nas 4 posições do ataque e está num grande momento. E os jogadores que estão num grande momento, a gente fica feliz de vê-los no campo. Hoy fue un día espectacular. Tengo a mi padre acá, que es una motivación, vino a verme. La verdad que ver a mi padre en la tribuna, eso es algo lindo. Creo que también es una motivación extra. Siempre cuando juegas con jugadores como Arrascaeta, Pedro, Araujo, Jorginho, Pulgar, que tienen una calidad impresionante, creo que te hacen fácil el trabajo también. A gente já sabia o que íamos a enfrentar e vai ser assim na volta. É semifinal de Libertadores, não é jogo de Carioca, así que temos que estar preparados para qualquer situação lá. Vos enfrentás a un equipo que hay que decir, es una selección. Se compara que es uno de los mejores equipos de Sudamérica, que está compitiendo con los equipos europeos. ¿Cómo se compite este partido? Con el corazón y con el alma. Tem que jogar com a alma e o coração. É isso que falou então o técnico do Racing. Ano mais complicado, os placares agregados do Flamengo então nas semifinais da Libertadores. Em 19 atropelou o Grêmio depois daquele 1-1. Em 21, 2-0 e 2-0, né? E conseguiu avançar. Em 22, conseguiu uma grande vantagem na Argentina e avançou com vitória no Maracanã. E agora ele tem uma vantagem justa. Pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que essa vantagem do Flamengo ela é uma vantagem considerável, uma vantagem boa ou uma vantagem ruim? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Mínima de 1-0 em cima do Racing. Vamos lá para o Rio de Janeiro, ver como é que repercute por lá, então, essa vitória por 1-0. Atenção para essa imagem, Breiler Pires. Nas minhas contas... Que isso? Nas minhas contas, essa imagem tem uns 1.006 gols. 1.000 do Cícero Melo e 6 do Jailson. O Jailson é mais articulador, vem de trás. Isso. Em compensação, Cícero é o definidor. Cícero Melo nosso germancano. Então tá bom, então a gente tem Arrasca e Pedro. Isso é uma dupla, hein, Cícero? Bom dia, Bruno, Mari, Breiler e ao fã de esportes. Estamos aqui, eu e o nosso Jailson Vilas Boas, popular Balotelli. Aqui no Rio de Janeiro, o homem não é fácil, não. 2,3 metros de altura. Estamos aqui nessa bela vista com pão de açúcar ao fundo. Ô, Jailson, prazer em trabalhar contigo ao vivo aqui pela primeira vez. Estamos quase todos os dias juntos no Sport Center 1. E é muito bom te ter aqui no Rio de Janeiro. E vamos começar falando pelo Felipe Luiz. Felipe Luiz é um técnico que a gente nunca pode dar a escalação antecipada, a provável, porque ele sempre escala um time de acordo com o adversário. E ontem, para surpresa de muita gente, ele apareceu com o Varela no lugar do Emerson Royal e com o Carrascal no lugar do Samuel Lino, além de que o Danilo no lugar do Léo Ortiz, que não tinha condições de atuar num jogo desse tamanho, tinha que estar 100% fisicamente, ele não estava. Um grande abraço pra você, prazer. Pô, que honra estar aqui trabalhando com o Cícero Melo. Bruno, como você bem disse, né, experiência de Libertadores ontem ali na noite de Copa no Maracanã, e assim, honrado, muito feliz em estar aqui ao seu lado, mas não me surpreendeu, Cícero. Sinceramente, a gente falava ali na live, no pré-jogo, no YouTube da ESPN, porque o Samuel Lino já vinha pressionado pela torcida do Flamengo, então o Carrascal, ele já tinha apresentado bom futebol, tanto pela direita quanto pelo meio, então ele faltava ali ter oportunidade, por exemplo, no lado esquerdo, e ele teve essa oportunidade ontem. O Varela também não me surpreendeu, porque a preocupação era com o Rojas, o ala esquerda do Racing, e o Varela, ele marca melhor do que o Emerson Royal. Então também entendi perfeitamente a opção do Felipe Luiz pelo Varela. Em relação ao Danilo e o Léo Ortiz, você já disse muito bem, o Léo Ortiz não tinha condições, né, 100% fisicamente, e o Danilo tinha feito um bom jogo contra o Palmeiras, justamente contra o Vitor Roque, que também usa bastante o corpo, então ele tinha ali, né, a missão de marcar o Maravilha Martínez, e eu acho que o Danilo foi bem também. E qual o potencial
aonde você acha que pode chegar o Carrascal? Foi a maior figura em campo, deu assistências, chutou a gol, se desloca por todos os lados do campo, não tem dificuldade nenhuma de jogar em qualquer posição do meio para frente. Esse jogador que veio para ser o reserva do Arrascaeta, ele pode acabar ganhando uma posição ao lado do Arrascaeta definitivamente e pode até ser o substituto do Pedro no jogo em Buenos Aires, já para quem está chegando agora. Infelizmente, o Pedro, que saiu ontem com uma lesão no antebraço direito, fez exames de imagem de madrugada e foi constatado aí que ele tem uma fratura no antebraço, está praticamente fora dessa espera que possa talvez jogar imobilizado, mas não acredito não, uma fratura no antebraço, ele estava muito incomodado ontem, dificilmente vai ter condições. Eu ouvi você falando que o Bruno Henrique pode ser o substituto, mas pode também entrar o Samuel Lino de saída e o Carrascal fazer um pivô ali sem posição fixa? Pode sim, essa é uma das opções. O Felipe Luiz tem muitas opções justamente para essa posição ali do Pedro. O Pedro ficou muito incomodado porque o Pedro é um cara que usa muitos braços para se proteger, né? Ele usa muito corpo, é um pivô mesmo, então desde que ele se machucou, ele não conseguiu mais dar prosseguimento às jogadas. Eu entendo que o Carrascal possa fazer essa função ali centralizado, mas acho que pode sobrar pro Plata ou pro Bruno Henrique mesmo, porque o Plata já jogou por ali, centralizado, e o Bruno Henrique também. E você estava falando em relação ao Carrascal, ele veio para ser substituto do Arrascaeta, mas tá pedindo passagem. Ele pode, de fato, ganhar qualquer posição ali, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Acredito que possa ser ali no Samuel Lino, justamente porque o Samuel Lino tá um pouco mais abaixo, né, no nível técnico em relação a Arrascaeta e Luiz Araújo. Antes de a gente voltar a São Paulo, eu queria que você falasse se a atuação do Flamengo foi razoável, foi boa, e qual o tamanho dessa vantagem para o jogo da próxima semana? É uma vantagem de semifinal de Libertadores. Eu acho que foi o maior cuidado que a gente teve ontem no pré-jogo. Falar aos torcedores do Flamengo que é uma semifinal de Libertadores contra o Racing. Então sim, é uma baita de uma vantagem, mesmo que seja 1-0 para o jogo da volta lá no Cilindro. Bruno, antes do jogo contra o Racing na quarta-feira, o Flamengo vai ter um compromisso pelo Campeonato Brasileiro, que é contra a equipe do Fortaleza no Castelão, no próximo sábado, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fica a expectativa. Felipe Luiz, vai colocar um time alternativo ou vai com força máxima, já que o Flamengo está brigando pelo título brasileiro também, Bruno? A gente pode discutir esse assunto. Como a gente falou, o Eric e o Carrascal não jogam porque eles estão suspensos, né? Para essa partida, então, do final de semana do Fortaleza, do Campeonato Brasileiro. A gente tem alguns números do Carrascal, já que o Cícero e o Jailson falavam sobre ele e sobre essa escolha, a Mari Pereira, do Felipe Luiz. Justificou a escolha, não é uma pergunta, hein? É uma afirmação. 1 gol, 2 finalizações no alvo, 4 grandes chances criadas e ainda 8 ações na área rival. Olha o algoritmo Data ESPN 9.3. Normalmente a gente mostra... O Data é exigente, hein? 7.5, 7.3. Já é notaça, né? Já é uma nota média alta. De 7 ponto alguma coisa já é notaça no nosso Data. Foi pra tudo isso, Mari? Foi pra tudo isso, de fato. Eu acho que o peso de semifinal de uma Libertadores contra o Racing também é gigante, né? Em cima dessa grande atuação. A gente mostrou, né, a coletiva do Felipe Luiz, ele fala lá, ele pode jogar nas 4 posições de ataque. E eu acho que ele tem se apresentado dessa forma, né? Esse jogador que todo treinador gosta de ter, que todo treinador, assim, pede muito no mercado, e o Carrascal apareceu pro Flamengo. Não vai dar, eu até pensei que poderia ser um experimento esse jogo contra o Fortaleza, né, na ausência do Pedro, como que ele pode montar esse time, mas sem o Carrascal à disposição, aí não dá muito pra pensar, porque em cima da fala do Felipe Luiz, será que dá pra ele entrar com o Arrascaeta, com Carrascal um pouco mais avançado, eles se alternando, e um trio de meio-campistas, Pulgar, Jorginho e Saul? É uma alternativa, já verdade. Que esse lado esquerdo, né, a profundidade não acontece tanto assim de saída, então vamos ver. Ô, Breler, o que justificou, além da a atuação ali a escolha do Felipe Luiz, é essa, de fato, a atuação do Carrascal ou a estratégia em ter o Samuel Lino descansado para a segunda parte do jogo? E até o contexto prévio, o Samuel Lino não... Pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que o Carrascal ele merece ser titular do time do Flamengo, tanto na Libertadores como no Campeonato Brasileiro? O que é que vocês acham? Ser titular ou ele ser um reserva de luxo ali? Né? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Nós vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Vinha bem, perdeu confiança e o Felipe Luiz resolveu 2 problemas numa tacada só.
precisava de um jogador com mais iniciativa, com mais confiança, e o Carrascal foi esse cara. E pro segundo tempo, ele precisava de mais energia para aproveitar os jogadores mais cansados do Racing, e isso aconteceu. O Martirena vai ter pesadelos com o Carrascal do lado esquerdo e depois com o Samuel Lino, que entrou bem, entrou com força. Então, para mim, o Felipe Luiz encontrou uma solução. Não dá mais para tirar o Carrascal do time. Carrascal hoje virou titular e é isso. Ele teve uma das atuações individuais do Flamengo mais destacadas da temporada numa semifinal de Libertadores. E pela qualidade técnica que tem, a capacidade de jogar em várias posições, ele se mostrou muito polivalente, eu vejo que agora ele vestiu a camisa de titular. Concorrência muito grande no Flamengo, não dá pra oscilar. E o Samuel Lino bobeou, Carrascal passou à frente. E a gente, não é Cícero e Jailson, acho que estão ouvindo a gente vem de um grande jogo do Flamengo, não é, Cícero? Onde os destaques, sem dúvida, foram Pedro e Arrascaeta, e agora a gente está falando, então, de um elenco que consegue, com outras peças, brilhar e ser decisivo na Libertadores, Cícero. Ele tá falando em relação aos destaques, Pedro e Arrascaeta, né, nos destaques, e como foi o Carrascal no jogo de ontem. Pode pegar. Eu tô sem o retorno aqui, desculpa, quem tá em casa. O retorno tá muito ruim, ele vai e volta. Mas só antes de a gente falar, você brincou aí, o Bruno, com a dupla Pedro e Arrascaeta. Na verdade, é a dupla Samarone e Balotelli. Mas então, o Balotelli, o Jair, o Felipe Luiz, é bom que ele tenha esse ar arejado, não tem time titular, porque ele tem essas peças para poder mexer à vontade. Às vezes um técnico, quando tem um time só, fica engessado com aquela escalação e não procura alternativas. E ele pode fazer isso a cada jogo, pensar o que é melhor. Cada desfalque que ele tiver, ele já sabe quem ele tem para substituir, né? Então, qual é a maior dificuldade que você vê sem o Pedro, que o Flamengo vai encontrar lá em Buenos Aires? Porque o Bruno Henrique, apesar de ser um atacante agudo também, tem uma característica totalmente diferente do Pedro, né? Ele gosta mais de cair pelos lados e não é um jogador que tem a técnica do Pedro para fazer uma tabela, para deixar o Arrascaeta, por exemplo, na cara do gol, né? Ele é um jogador, como foi o gol ontem, sair por trás da defesa, bater pro gol no rebote, ou ele faz o gol no rebote, alguém aparece, como foi o Carrascal ontem, para fazer o gol. Eu acho que o principal ponto assim, de diferença é que o Bruno Henrique, ele falou ontem, inclusive na zona mista, né, que ele não quer ser utilizado de 9, ele tá ali quebrando o galho, mas não é a posição que ele gosta de jogar. Assim, pro jogo da volta, tendo em vista que o Racing vai ter que sair pro jogo porque o Flamengo tá com a vantagem, eu consigo entender perfeitamente, por exemplo, a utilização do Bruno Henrique ou do Plata ali como 9, porque, obviamente, a falta vai ser de alguém para reter a bola, alguém para brigar com os zagueiros, né, principalmente ali com o Sousa também, brigar com os defensores do Racing, que é o que o Pedro faz com o pivô, e aí ele faz como ninguém. Só que, como o Racing vai ter que sair pro jogo, abre espaço, abre campo pro Flamengo, já pensando em Avejaneda lá, né? Então o Bruno Henrique pode ter campo para correr, o Plata também pode ter campo para correr. Então assim, se fosse o jogo no Maracanã, em que o adversário ficasse retraído, talvez o Pedro fizesse mais falta. Mas pensando já no jogo de volta, no Racing precisando sair, eu consigo ver ali tranquilamente o Bruno Henrique ou o Plata fazendo essa função. E só para pegar o gancho do que o Breiler estava falando anteriormente do Carrascal, poucas vezes o Breiler, Mari e Bruno, eu vi um jogador fazer o que o Carrascal fez ontem em relação a, assim, estrear como titular ali, né, como na posição que ele ainda não tinha jogado como titular no Flamengo, que era aberto pelo lado esquerdo, o que ele fez de pegar o jogo e colocar no bolso. O Carrascal simplesmente, ele tomou as rédeas da partida em cima de todo mundo. Arrascaeta, Pedro, Luiz Araújo, até o Pulgar, que fez um baita de um jogo, mas o Carrascal simplesmente ele botou aí a bola embaixo do braço e fez o que fez. Então a nota ali do Data ESPN, né, do algoritmo, é muito justa. Ele jogou muito. Ô Jair, eu sei quanto a zaga, se o Léo Ortiz, que vai ter uma semana para se recuperar, estiver bem, 100%, é automática a volta dele? Ou pensando no jogo em que o Racing vai atacar o tempo inteiro, você manteria o Danilo? O Flamengo vai precisar também uma saída de bola num contra-ataque, e isso o Léo Ortiz tem muita facilidade para fazer essa ligação, né? Tem um passe muito bom, um passe profundo muito bom. O Léo Ortiz brinca, né? A torcida do Flamengo brinca de ser o 10 da zaga, né? É o cara que consegue armar jogadas desde lá do campo de defesa. Então, assim, ele estando 100%, ele é titular.
ele é titular, tanto que o Léo Ortiz, ele é cotado, né, tá ali, né, na lista, por exemplo, de seleção. Então o Léo Ortiz é o titular desse time, mas o Danilo ressalto. O Danilo fez um bom jogo contra o Palmeiras, né, teve aquela questão no jogo contra o Bahia, que ele acabou sendo expulso, mas ele fez um bom jogo contra o Palmeiras e ontem ele também não comprometeu. Conseguiu ali no físico bater, né, de frente com o Maravilha Martínez, mas 100% o Léo Ortiz é o titular. É isso aí, Bruno. Fica agora a expectativa de a gente saber quais serão as reais condições do Pedro. Tudo indica que uma fratura o tire do jogo, mas a gente tem que esperar, porque às vezes o jogador consegue jogar, não é a perna, né? Não é o pé, consegue jogar com uma imobilização, fazer um esforço por ser um jogo decisivo. Se fosse um jogo normal, que ainda teria volta, teria como recuperar uma possível derrota, talvez ele fosse poupado. Mas eu acho que o Flamengo não vai medir esforços. Até queria, antes de devolver, saber, você acha que vale a pena arriscar um jogador com uma fratura no antebraço, sendo um jogo decisivo, ou é melhor já não contar com ele? Então, depende da situação, porque, assim, foi na nossa frente, né? O Pedro ficou muito incomodado desde que teve ali o contato e teve a lesão. E aí tem a situação diferente. Por exemplo, tem jogador que pega a bola de frente e não precisa usar tantos braços para se proteger. Então consegue ali uma tala, uma situação, você consegue jogar. No caso do Pedro é muito difícil, porque o Pedro usa muitos braços para fazer o pivô, para ter a referência do zagueiro atrás dele. Então ele usa muito o braço para se proteger. Então ele estava muito incomodado, estava sentindo muitas dores. Ficou nítido. Ele foi lá, foi no Felipe Luiz, foi na comissão técnica, tentou colocar ali uma tala, mas ele não estava se aguentando. Eu fiquei olhando diretamente pro Pedro, desde que ele ficou ali incomodado. Ele não tinha a menor condição ali, pelo menos a gente conseguia ver, de conseguir se concentrar no jogo. Ele não conseguia prestar atenção no que estava acontecendo por conta da dor. Então tem que ver, vamos ver como vai ser essa semana para ver se ele vai ter condições de jogar no jogo de volta. Bruno, e tem convocação de seleção brasileira. O Felipe Luiz pediu a convocação do Pedro até para a Copa do Mundo. E agora ele sofre essa lesão que pode o tirar de uma possível, talvez se o Ancelotti estivesse pensando nele, talvez o tire dessa convocação para a próxima data FIFA. Então é isso, pessoal. Tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que venceu aí o Racing por 1-0, gol de Jorge Carrascal, né? O moleque aí chegando, uma das contratações mais caras da história do Flamengo, fez aí o gol da vitória, dando aí a vantagem do empate pro time do Flamengo, jogando fora de casa contra o time do Racing. Mas e aí, o que vocês acharam da partida do Flamengo, do desempenho do Flamengo? Teve gols anulados por dois lados, né? Foi uma partida bastante pegada, né? Lembrando que o Flamengo também está na disputa aí do Campeonato Brasileiro, os mesmos números de pontos, 61 pontos do primeiro colocado, tá ali em segundo só por critério de desempate, né? Lembrando que o Flamengo volta a campo no sábado para enfrentar o time do Fortaleza, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, e na próxima quarta vai enfrentar o Racing fora de casa. Mas e aí, o que vocês acharam aí dessa partida do time do Flamengo, as novidades, o que vocês acham aí? Né? Também tivemos aí, né, a notícia muito ruim aí pro time do Flamengo, que foi o Pedro, né, que fratura o antebraço direito e preocupa aí o time do Flamengo, né? Vamos ver aí como é que vai ficar, né? O atacante pode ser baixa até 4 semanas pro time do Flamengo. Digamos aí um mês, o Pedro pode ser baixa no time do Flamengo, mas a gente sabe do Pedro, né? O Pedro tinha uma lesão aí para 1 ano e ele voltou bem antes disso, então vamos ver aí tudo que pode acontecer, né? Na minha opinião, o Pedro pode voltar até antes, mas como foi uma fratura aí, é um pouco mais complicado. Mas aí, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo também o que vocês acham dessa vantagem, né, de um gol de diferença, se é boa, razoável ou ruim aí pro time do Flamengo. Deixa aqui nos comentários, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Vamos juntar nós e até a próxima. Fui!